Esses últimos 3 capítulos do livro de Josué, de 22 a 24, relatam o finalzinho da história de Josué. Ele já está ficando idoso, já está avançado em dias, e ele aproveita algumas situações ali para ressaltar a necessidade da obediência a Deus. A palavra de ordem, o tema que fica evidente nesses capítulos é obediência. No capítulo 22, relata que ele chama os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, os descendentes de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés, aqueles que ficaram a leste do Rio Jordão, que já tinham conquistado, já estavam na terra antes de entrarem na Canaã, e os abençoa a retornar à sua terra porque eles foram obedientes e ajudaram os demais tribos. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aí. Já no capítulo 23, Josué relata ali, Josué faz uma exortação. Ele chama a atenção do povo para o livro da lei. Ele vê ou sente a necessidade de fazer isso com o povo, né? Olha que interessante. A gente também tem essa necessidade de ouvir muitas vezes essas exortações. É verdade que a gente não gosta muito de ouvir exortação nenhuma não, né? Mas a gente precisa ouvir. E ele fala lá no versículo 11 desse capítulo 23, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Empenhai-vos, né? Para fazer força, para se esforçar para guardar a alma. Talvez Josué já tivesse aquela noção de que o homem se inclina para o errado, o homem se inclina para o pecado. E ao longo da sua vida, Josué jamais esmoreceu, jamais perdeu o ímpeto, perdeu aquela força de vontade de estar aos pés de Deus e fazer a sua vontade. E muitas advertências, né? Foram muitas advertências que a gente vai ver ali nesse capítulo para que o povo permanecesse fiel a Jeová, né? Os primeiros versículos ali, ao versículo de 6 a 12, esforçai-vos, pois, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurais, nem os sirvais, nem os adorareis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Versículo 6 a 12 do capítulo 23. Fala de esforçar, de não vos misturar, de não misturar, de se apegar, né, a Deus e de empenhar em fazer a vontade de Deus. Esforço, separação, apego, empenho. Olha quantas advertências, quantas admoestações Josué está tentando explicitar nesse texto, nessa narrativa para o povo, para que fique claro o que o povo precisa fazer. E aí o capítulo 24, Josué, já sentindo os seus dias terminando mesmo, ele aproveita para fazer de novo, né, uma renovação de aliança. E renovação é tornar novo, trazer a memória e falar de novo, e fazer de novo, e lembrar aquilo que a gente fez. É uma necessidade do ser humano. Parece que a gente tem uma memória curta, muito curta, né? O pessoal brinca, memória de peixe,
porque o peixe não lembra que comeu e come de novo, né? E a gente precisa lembrar destas coisas. Memoriais, renovações são necessárias para que a gente lembre aquilo que Deus fez em nossa vida e evite cair nos mesmos erros que caímos no passado. Evite que nos desviemos dos caminhos do Senhor, né? Obedecer é a condição singular para uma trajetória bem-sucedida. Obedecer a Deus. Essa é a nossa necessidade. É a isso que temos que nos dedicar. Portanto, essa lição então vem falando dos capítulos 22, 23 e 24 e o foco, o holofote está em cima da obediência. Essa é a lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 78. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Também tem uma versão para Kindle, você pode comprar na Amazon. Essa revista tem por tema Fé, Fidelidade e Força, um estudo em Josué, Juízes e Ruth, e foi escrita pelo pastor Fábio Martins. A lição de número 6 tem por tema a fé obediente, né? E aí Josué, visto sobre esse prisma da fé, sobre esse prisma da dependência de Deus, sabe? É fé, mas não é só fé, é fé que reconhece que eu não posso fazer nada e tudo que eu tenho e tudo que acontece veio da boa mão de Deus. Essa é a temática, esse é o tema central que o livro de Josué nos traz, ok? Nosso primeiro tópico vem falando da fé obediente como testemunho de que o Senhor é Deus. E testemunhar é importante, dar testemunho e reconhecer o testemunho das pessoas. Como eu comentei, esse capítulo 22 vem falando das tribos de Gade, de Rúben e a meia tribo de Manassés. Essas tribos, se vocês foram ver lá aquele capítulo que fala da divisão das terras, ou até um pouquinho antes, Israel chegou e estacionou antes do Jordão. Então, terra de Israel, terra comprida, cortada ao meio pelo rio Jordão, nasce no Monte Hermon, vem o Mar da Galileia, ao sul o Mar Morto, né? E isso divide do lado leste, eu tenho o deserto do Sinai, tem outras terras para lá, do lado leste para um pouquinho mais para o sul, né? Tem o deserto do Sinai. E o lado oeste tem o Mar Grande ou o Mar Mediterrâneo. Ok? Então, Israel chegou pelo leste, ficou estacionado, ficou acampado antes do Jordão. E quando eles foram entrar, essas 2,5 tribos, vamos dizer assim, né? Rubens e Gade e a meia tribo de Manassés, pediram para ficar com aquelas terras lá que já estavam bem instalados. E o que Josué falou lá foi o seguinte: tá bom, vocês ficam com essas terras, mas vocês vão ajudar os irmãos de vocês, as outras tribos, a conquistarem todo o resto, todas as outras terras. E aqui no capítulo 22, Josué está reconhecendo que eles fizeram isso, que eles obedeceram. Capítulo 22, os primeiros versículos, no primeiro versículo, então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, 22, de 1, 2. E lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido,
Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais em todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Então aqui no versículo 2 e no versículo 3, Josué está lembrando da obediência com que eles foram solidários a seus irmãos, obedeceram a Moisés em toda a sua lei, tudo que Moisés tinha dito, e obedeceram a Josué que disse que, olha, vocês não vão ficar aqui, essa terra é de vocês, beleza, mas primeiro ajuda os vossos irmãos a cuidarem, a tomarem a terra de vocês. E no versículo 5, ele vem registrando 5 grandes incumbências. Amar ao Senhor Deus. Cadê o versículo 5? Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Então está despedindo, pode ir, vai para a sua possessão, mas ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, andar nos caminhos do Senhor, guardeis os seus mandamentos, guardar os mandamentos, vos achegueis a ele, acheguem-se a Deus, e os sirvais de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, Josué usa aqui 5 verbos: amar, andar, guardar, achegar e servir. 5 grandes incumbências que ele queria que aquele povo mantivesse aqui guardado em vossas mentes e em vosso coração. E na jornada de retorno foi repleta de bênçãos materiais, né? E do desejo de honrarem a Deus com grande fidelidade. O versículo 8 nos traz aqui Josué dizendo para esse povo: e disse-lhes: voltais as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssimas roupas. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Então, já que brigaram e foram acumulando os despojos eram os bens, o gado, o ouro, a prata, as coisas de valor eram sendo tomadas. Às vezes Deus mandava não tomar, às vezes mandava destruir tudo, como foi o caso de Jericó, ok? Mas às vezes Deus deixava que o povo pegasse aquilo ali, e ali se tornava uma renda, uma riqueza para o povo. E aí agora Josué está mandando o povo repartir essas riquezas, e essas 2 tribos e meias voltassem para as suas terras. Aconteceu, pois, que chegando lá na sua terra, essas 2 tribos e meia quiseram erguer um altar. Eles perceberam que o Jordão não era só um limite, mas também era um obstáculo, era uma barreira. Veja, Moisés não chegou e foi entrando direto a Canaã dentro pelo Jordão. O Jordão era uma barreira. A gente vê Josué atravessando o Jordão, Deus fazendo o milagre de abrir o Jordão, né, com a Arca da Aliança. Mais tarde, muito mais tarde, a gente estudou no outro trimestre, Elias e Eliseu abrem o Jordão com sua capa, também um milagre de abertura do Jordão. Então, perceba que se eles abriram o rio, quer dizer que o rio provavelmente não era fácil de ser transpassado, né? Não era fácil de ser atravessado a pé. Havia uma certa dificuldade. Então, naturalmente, aqueles povos iriam ficar um pouco separados. Para que isso não acontecesse, então a intenção daquele povo lá, que foi a leste, que foi ao oriente, era levantar um altar que fosse um símbolo de unidade de um lado com o outro lado. Porém,
as 10 tribos a ocidente, as 10 tribos entre o Rio Jordão e o Mar Grande, ficaram preocupados com isso. Conta-nos o nosso comentarista que o nome do altar era Mizbeach, em hebraico, né? Cujo significado era matança. E aí, será que a tribo de Gad, de Ruben, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés estão pensando em sacrificar coisas lá? Oferecer sacrifícios a outros deuses? De jeito nenhum. Nós não vamos deixar, primeiro porque sacrifício só podia ser no tabernáculo, e segundo porque não podia sacrificar a outros deuses. E aí essas tribos se reúnem na cidade de Siló e resolvem partir para exterminar as outras 2 tribos e meia. Olha lá, Josué 22:12. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. Eles iam guerrear, eles iam lutar. E aí, com essa sinalização, que era uma sinalização errada, eles chegaram lá e questionaram. Olha que interessante. Antes de você sair batendo, quebrando, xingando, brigando e impondo pela força, questione o que está acontecendo e verifique se o que está acontecendo é o caso ou não é o caso. Os versículos 16 a 20 nos relatam o que esse pessoal, né, liderado por Finéias, falou para aquele pessoal das 2 tribos de meia tribo de Manassés, Rubens e Gad. Josué 22:16 a 20. Assim toda a congregação do Senhor, assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? E se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Bom, ele citou aqui, Finéias citou 2 situações em que houve infidelidade no povo de Israel e o povo todo sofreu. A primeira é de Peor, em Baal Peor, adoração em Baal Peor e o zelo de Finéias. Números 25, de 1 a 3, mostra lá: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A gente vai ver durante toda a história de Israel que o que mais deixa Deus irritado é a adoração a outros deuses. É o coração do homem se inclinar para outros deuses. E quando a gente fala outros deuses, né, não são só os deuses, imagem, escultura e divindades. Veja que muitas vezes nós nos inclinamos a fazer coisas que não parecem ser deuses, mas que tomam o lugar de Deus. E Deus não gosta disso não. Números 25, de 7 a 9, fala o que Finéias fez com relação a esta adoração em Baal Peor
com as filhas dos moabitas. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então, nessa situação, vários se misturaram, né, e Deus mandou matar, e esse camarada fugiu com a sua mulher moabita, e Finéias, cumprindo a ordem de Deus, foi lá e matou os dois, e aí fez parar a praga. Só que morreram naquela praga 24 mil pessoas, ok? Então, essa foi a primeira que ele citou. A outra que ele citou foi a infidelidade de Acã. A infidelidade de Acã a gente acabou de estudar, né? Foi logo depois, na batalha de Jericó. Acã viu umas coisas de ouro, prata e uma boa capa babilônica. Deus mandou destruir tudo, mas ele achou bonitinho, escondeu debaixo da tenda. E na batalha seguinte, em Ai, que era uma cidade pequenininha, oferecia pouca resistência e podia mandar pouca gente, o povo de Israel lá, os guerreiros de Israel, tomaram um pau lá. Eles perderam gente, morreram 36, se eu não me engano, e eles fugiram, né, da batalha. E aí Josué entendeu, reclamou com Deus, e Deus não está reclamando não, que o povo está pecando. E aí identificou isso aí, ok? Esses dois casos aí, Finéias fala para lembrar dessa situação. Essa situação de Acã está lá em Josué 7, nós já falamos aqui num vídeo anterior, ok? Bom, poxa, se vocês forem rebeldes, todo o povo vai sofrer. Essa era a visão. Veja que o povo de Israel, sobretudo naquela época, tinha uma visão de comunidade, de unidade, de uma coisa só. Né? Nós não temos essa visão, que no Brasil, se ele errou, o Senhor castiga ele, a mim não. Né? Mas não era assim que o povo de Israel pensava. E aí, essas tribos, né, e o nosso comentarista usa a expressão Transjordânia, que estavam a leste do Jordão, né, deram uma resposta nos versos 21 a 29, dizendo que não era essa a ideia deles. De 21 a 29, Josué 22, de 21 a 29, diz assim: Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram às cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia e por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificarmos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto de oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade, não tendes, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tende parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja de testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos e nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais.
não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o tabernáculo. Ouvindo isso, versículo 30, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras, e disseram os filhos de Rúben, os Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. Ainda no versículo 33. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubens e Gade e a minha tribo de Manassés. Veja, o que eles estão falando aqui, no versículo 34, eu não copiei o 34 aqui, mas ele fala aqui na nossa revista, é um testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Esta era a intenção do altar. E a necessidade de testemunhar é muito grande. Nós precisamos ter na nossa mente testemunhos de que Deus é o nosso Deus, de que Deus nos atende, que Deus está conosco. Eu tenho certeza que você já teve experiências com Deus, ou se não teve, pode ter, mas essas experiências precisam estar em nossas mentes. E geralmente a gente esquece. Se a gente pede para alguém testemunhar alguma coisa, se a pessoa não está muito antenada, bom, deixa eu ver aqui. Naquele dia lá atrás, né? E a gente não tem estas coisas em memória. Então é importante ter o testemunho dessas coisas. O segundo tópico vem falar da fé obediente para assimilar bons conselhos. E a gente entra então no capítulo 23 de Josué. O capítulo 23 narra que Josué estava avançado em dias e que a terra estava em paz, né? E Josué, de novo, exorta, ele chama os seus líderes a se lembrarem das grandes coisas que eles tinham visto de Deus, né? E pedem que eles se apropriassem destas promessas. Não é da promessa de ter carro novo, casa, mansão, não é isso não. Essas promessas que falam por aí nem sempre, não sei se Deus falou isso para você, não sei se Deus falou isso para mim. A gente tem que se apropriar das promessas de Deus, de que se nós formos fiéis, Ele nos dará as vitórias. No caso aqui, Deus disse àquele povo que a terra era deles e que se eles fossem fiéis, Deus expulsaria aqueles povos das suas frentes. Os 6 primeiros versículos do capítulo 23 são esses aqui. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciões, os cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrando em dias. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprires tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Vê que Josué está lembrando que Deus andou expulsando vários povos ali das terras que agora eles estão habitando, possuindo, e que Deus expulsaria o resto,
né? Deus as afastará de vós e as expulsarás da vossa presença. É o Deus é esse. Porém, para que isso aconteça, havia uma condição. E a condição está ali no versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprires tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Precisava esforçar, o povo precisava se esforçar para cumprir tudo que estava na lei de Moisés, e é isso a gente chama de obediência. Tinha que obedecer. Era necessário obedecer, porque se obedecermos a Deus, Deus nos dá a vitória. Mas se a gente não obedecer, aí Deus fica chateado conosco, né? E não nos dá a vitória. É simples assim, ok? E aí, essa obediência ela precisava ser ampla, sem restrições. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Fiz ao contrário, nem para a direita, nem para a esquerda. A adoração, versículo 7, adoração ao Senhor tinha que ser de caráter exclusivo. A associação com outros deuses era impensável. Olha o versículo 7 de novo. Quantas vezes a gente já viu isso nesses livros do Velho Testamento? Versículo 7. Para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção, não é para falar, dos nomes dos seus deuses. Nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorareis. Se você for lá em Êxodo 20, os três mandamentos deixaram claro ali que Deus não queria. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens ou esculturas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Não quero outro Deus. Vários mandamentos, 3 dos 10. Olha a importância que isso tem para Deus. Deus não quer outros deuses, não quer que a gente esteja diante de outros deuses. Para que a empreitada de tomar a terra fosse bem sucedida, era necessário não se misturar. Mas o que tem misturar? A gente continua com o nosso Deus e ele com os dele. Não é assim que funciona. Por isso que a Bíblia condena o julgo desigual. Por quê? Ah, não, veja bem, eu vou namorar, eu vou casar e depois eu converto. Não funciona assim. Não funciona assim. Primeiro que quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo, nem quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, para o homem se converter dentro do seu livre-arbítrio. Então é o primeiro passo. Então pode ser que isso não aconteça. Segundo, vai começar a ter misturas. Essas misturas vão acontecer. A gente cede de ir em lugares que a gente não gosta e o cônjuge cede de lugares que a gente gosta e eles não. E essas misturas vão acontecendo no relacionamento familiar. Por isso era importante não se misturar, porque uma vez misturado, as misturas de cultos, as misturas de deuses aconteceriam. Esse sincretismo, essa mistura aconteceria. Tá? Então a conexão com Deus, com o poder de Deus, era inevitável para que a empreitada de tomar a terra de Canaã fosse bem sucedida, né? Fruto do livramento, fidelidade e ação de Yahvé, ok? Necessário apegar-se a ele. Versículos de 8 a 10 vem falando: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre de vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. A luta é de Deus. Quem peleja por nós é Deus. Quando? Quando obedecemos a Deus, quando estamos na presença dele. Então, veja a importância disso. E aí ele continua alertando nos versículos
seguintes, né? Olha o versículo 12 e 13. Portanto, se dele vos desviares e vos apegares ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e a elas convosco, sabei, certamente, que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. A gente acabou de estudar os reinos do sul e do norte, e a gente viu que o final deles foi perecer. Deus só preservou o reino do sul por conta da raiz de Davi, por conta de Jesus ser da raiz de Davi e manter alguma ligação com a tribo de Judá. Mas a tribo do norte foi toda eliminada. Por quê? Porque não cumpriram o que Deus mandou, não tiraram estas nações, não vigiaram, né? Olha o versículo 11, portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Olha que verbos interessantes. Ele fala de empenhar, em guardar para amar a Deus. Amor não é simplesmente uma coisa que nasce no coração. A gente precisa ter atenção. Qual a atenção que eu estou dando? Em que eu estou prestando atenção? Qual é o meu foco? Porque eu me inclino a amar aquela coisa que eu começo a admirar, a olhar, a perceber, a achar que é bonito, é simpático, é sedutor. O que Josué está falando que era para empenhar em guardar a vossa alma. Nós precisamos fazer força, ter empenho para guardar a nossa alma. Para quê? Para amar o Senhor, né? A gente precisa ter atenção às coisas para as quais a gente está dedicando tempo e dedicando o nosso amor, ok? Desafios externos, os inimigos, e desafios internos, né? E o esforço para vencer esses desafios internos, sobretudo, era a atenção. Nós temos que estar atentos às coisas do nosso dia. Temos que estar atentos às coisas que falamos, que fazemos, aquelas que damos atenção. Precisamos estar bem atentos a isso tudo. Seria o amor pelo Senhor que impossibilitaria o desvio e a apostasia do povo. E aí vem com alguns conselhos que aparecem nos versículos 12, 13, 14, 15 e 16. Não se unir aos pagãos em casamentos. Ah, mas o que tem? Eu não vou misturar os deuses. Para não suceder cair em armadilhas. É armadilha, não tem jeito. O julgo desigual é uma armadilha. Sabe? Vai acontecer. E tudo bem, Deus pode, a pessoa pode se converter genuinamente ou não, mas o jugo desigual é complicado, ok? Então não se unir aos pagãos, não casem com eles. Versículos 12 e 13, Deus é fiel em cumprir as promessas, cumpre as promessas, mas as promessas dele se você for obediente, e se não for, ele é fiel em implementar o juízo, ele vai julgar e ele vai condenar se você violar a lei do Senhor. Mas não estamos no período da graça? Sim, se você não fizer a vontade de Deus, se você se inclinar a outros deuses, né, isso não tem desculpa. Se você não se corrigir, Deus não vai lhe dar vitória de nada, né? Ele vai implementar o seu juízo. E Josué está sendo bem explícito aqui. Se o coração de vocês não for fiel, Deus é fiel para cumprir as promessas e ele também é fiel para implementar o juízo, para correção, tá? Então não podia
violar a aliança de Deus. E aí, capítulo 24, o último capítulo do livro de Josué, vem falando da fé obediente e a renovação da aliança com o Senhor. Josué, já velhinho, então ele faz 2 discursos aqui, um primeiro discurso do versículo 1 ao 13, outro discurso do 14 ao 28. O primeiro discurso, ele vai relembrar as coisas que Deus fez naquele tempo todo. E é interessante como, assim como lá em Josué 8 é depois do 7, né? Óbvio. No 7 teve aquela situação de Acã, que pecou e fez o povo perder a batalha em Ai. Naquela situação, o que Josué fez? Depois de eliminar Acã, levou o povo todo para o Monte Ebal. Aí ele lembra da lei, lembra das bênçãos e maldições, lê ali. Ele faz deixa eu lembrar umas coisas para você. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. E agora, de novo, em vez de ser no Monte Ebal, ele vai reunir o povo em Siquém e ele vai, no primeiro discurso, lembrar coisas que Deus fez, como a soberania do Senhor elegeu a vida de Abraão, atuou na vida de Abraão, né? Como de Abraão veio Esaú, Jacó, e aí o povo foi para o Egito, e Deus levantou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito, e depois Deus conduziu o povo à terra prometida, passou o Mar Vermelho, separou os carros de Faraó, matou os carros de Faraó, enfim, Josué vem lembrando o povo a história toda. Será que o povo não conhecia essa história? Eu tenho certeza que conhecia, mas às vezes a gente precisa ser lembrado do óbvio. A história, as coisas que Deus faz em nossa vida, nós precisamos ser lembrados, ok? E aí, nos versos de 14 a 25, ele celebra um novo pacto. Na realidade, não é um novo pacto, ele celebra o pacto de novo, né? Ele faz uma renovação da aliança de Deus com o seu povo. É uma passagem muito conhecida, né? Muito falada, muito lida, do 14 ao... do 14 ao 25, né? Eu não botei todo aqui, mas vamos lá. Josué 14, perdão, botei sim. Do 14 ao 28, ou 25. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. A além do Eufrates era os irmãos de Abraão, né? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou seja, antes de Abraão, ou os deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez essas grandes sinais aos nossos olhos e os guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus é zeloso, e que não perdoará a vossa transgressão em os vossos pecados. Se deixares o Senhor, servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor,
o nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto, direito e Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra vos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Tá certo? Então, Josué foi, lembrou, fez, reafirmou, falou ali do pecado, o povo reafirmou sua firme decisão em servir ao Senhor, fez uma profissão de fé, né? Josué falou da santidade, do perigo de idolatria, e o povo respondeu várias vezes: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Veja que Josué dava o testemunho daquilo que fazia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Bom, partindo para a conclusão, o final do livro de Josué, no capítulo 24, fala de 3 sepultamentos. O do próprio Josué, que morreu com 110 anos, a mesma idade de Jacó, Josué é chamado de servo do Senhor, assim como Moisés, então tem esse paralelo. E depois ele vai falar que José, filho de Jacó, e ambos, Josué e José, morreram com 110 anos. Tá? Então Josué, enterrado na sua possessão. José, os ossos de José foram trazidos do Egito, tá? E aí ele é enterrado também na terra que ele havia comprado. Então veja que ali significa ele passando a possessão à sua descendência. E Eleazar, que era filho de Abraão, também representava a liderança religiosa, o sacerdócio da época de Josué, também foi enterrado na sua possessão ali, né? E esses 3 sepultamentos ali representam que é a possessão da terra e esses passando a terra para os seus descendentes. O descanso, sepultamento, tem um sinônimo ali, um significado de descanso, ok? Josué liderou a seu povo colocando o seu exemplo na frente. E nesse livro de Josué nós vimos a fé resiliente, permanente, diligente, dependente e obediente, cada uma das lições anteriores. Bom, para pensar e agir, e aí o nosso comentarista, ou a edição aqui, cometeu um pequeno deslize, né? Diz que as tribos que ficaram a leste do Jordão julgaram equivocadamente a atitude das tribos que foram para o oeste. Ao contrário, por conta da construção do altar. Quem construiu o altar foram as tribos do leste, ok? As do oeste julgaram equivocadamente. E você, já julgou equivocadamente alguém por algo que você achou que aquela pessoa, aquele grupo estava fazendo? Pois é, antes de julgar, aliás, antes de condenar, porque a gente não julga não, a gente vai direto para a condenação. Então antes de condenar, vai lá, conversa e verifica se isso está acontecendo ou não. Aliás, quando isso acontece com a gente é fácil. Quando a gente é julgado e não tem nem a oportunidade de argumentar, falar, explicar, ou pelo menos desfazer, né, é complicadíssimo. Então, cuidado para não julgar erradamente os outros. Investigue, verifique, veja o que está acontecendo. Bons conselhos bíblicos, né, que a gente recebe. Os bons conselhos bíblicos às vezes nos confrontam. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta. Não adianta, ninguém gosta de ser confrontado. E você? Já foi confrontado? Gosta de ser confrontado? O que é que você faz com esses conselhos? Quando você recebe uma palavra,
tudo bem, um orador, um professor, um pastor, quando está falando, pode assim falar alguma coisa que te ofenda, mas vai na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está te confrontando. O que você faz? Você rechaça ou você assimila com gratidão? Né? Temos um caminho correto aí. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei. Josué está dando ao povo uma escolha, né? Precisamos servir a Deus por escolha, mas escolhendo servir a Deus, temos que ser fiéis. Será que a gente tem sido fiel na nossa escolha de adorar a Deus? Ou será que a gente tem tido outros deuses, outras coisas, tomando o nosso tempo, tomando a nossa atenção, tomando o mais precioso que nós temos no nosso dia a dia? Pense nisso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a tirar essas coisas que nos atrapalham o relacionamento com Ele.